Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Então, já imaginaram a fazer a prova do Enem? Já começaram a estudar, praticar, fazer exercícios? Não sabe por onde começar? Então clica aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai adquirir um curso de matemática para o Enem. Todo o conteúdo para Enem. Você tem mais de 10 horas de curso, você tem um e-book com exercícios, uma correção de exercícios de Enem de anos anteriores e ainda um certificado. Vai aprender como estudar, de que maneira começa, aonde começa. Acesse aqui embaixo o link na descrição do vídeo e garanta esse curso. Então, mais um pouquinho de trigonometria. Nós temos um triângulo retângulo, porque aparece o ângulo reto, que é esse aqui. Nós temos um lado, mede 2. O outro lado, não sei, eu quero achar. E temos um ângulo de 60 graus. Se nós tivéssemos este lado de baixo, nós poderíamos fazer Pitágoras, né? Nós temos dois lados, para achar o terceiro, aplica o teorema de Pitágoras. Mas nós não temos. Nós temos um ângulo e um lado. Aí nós usamos uma das relações trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, que elas são assim, ó. É seno do ângulo igual a cateto oposto pela hipotenusa. Ou cosseno do ângulo igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Ou é a tangente do ângulo igual a cateto oposto pelo adjacente. Essas são as relações trigonométricas. Se o teorema de Pitágoras não vai ser útil, nós usamos uma das três aqui. Ou melhor, quando usarmos ângulo, eu vou usar uma das três. Porque é o seno ou o cosseno ou a tangente do ângulo. Tá? E daí a partir disso a gente usa a tabelinha dos ângulos notáveis. Certo? O que vai ser então? Primeira coisa, hipotenusa. Nesta figura, aonde está a hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior. O lado maior é sempre o lado contrário ao ângulo reto. Então é esse lado aqui. Esse lado então é a nossa hipotenusa. Sempre o lado maior. Aí temos os catetos. Esses são catetos. Cateto e cateto. Se o ângulo está aqui, do outro lado do ângulo, o lado oposto ao ângulo, nós chamamos de cateto oposto. Ou também CO, que é esse cara aqui e esse aqui. E junto ao ângulo, nós chamamos de cateto adjacente, ou CA, que é esse cara e esse cara aqui. Então é hipotenusa, cateto oposto, adjacente. Só que o cateto oposto e o adjacente vai depender da onde está o ângulo. Se o ângulo está aqui, aqui é oposto, aqui é adjacente. Se porventura, em outro exemplo, aqui aparecesse o ângulo, esse seria o cateto oposto e esse é o adjacente. Tá? O cateto oposto sempre vai ser o lado oposto do ângulo que vamos trabalhar. Então, nesse caso, para mim calcular esse lado aqui, para calcular o x, que é o nosso cateto oposto, eu vou ter que usar o quê? Esta fórmula ou esta, para achar o cateto oposto, que eu quero achar, né? Mas nós temos qual informação? Hipotenusa. Aqui nós não temos hipotenusa. Então eu sou obrigado a usar isso aqui. Porque a minha informação é hipotenusa, o que eu quero achar é CO. Qual das três fórmulas tem o CO e tem H? O CO e H é esta fórmula aqui. Então eu sou obrigado a usar esta. Então é seno do ângulo de 60. Seno de 60 igual. Cateto oposto, não sei, é x. Hipotenusa é 2. Eu tenho que obedecer aquela fórmula lá, porque eu tenho as três informações. O que eu quero achar, o ângulo e a hipotenusa. Seno de 60. Aí eu tenho que lembrar pela tabelinha. Seno de 60. 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Então, seno de 60 é isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 2. No lugar do seno de 60, eu coloquei isto, porque é o meu seno de 60.
que a gente faz aqui? Multiplica cruzado, é uma proporção. Faz, ou mais melhor, o 2 está embaixo do x, passa para cá multiplicando, é mais fácil ainda. Só o 2 passa vezes, aí fica 2 vezes a raiz de 3 sobre 2 igual a x. O 2 está embaixo, estava dividindo, passa vezes. 2 vezes o 160. Quando eu multiplico por 2 e eu divido por 2, é nada. É 1, na verdade, né? Então a resposta é simplesmente raiz de 3. Então o x aqui mede raiz de 3. Então esse tamanho mede raiz de 3. Aqui mede 2. Para mim achar esse tamanho de baixo, o que eu posso fazer? Se eu tenho 2 lados, para achar o terceiro, eu posso aplicar Pitágoras, né? Poderia aplicar Pitágoras para achar esse lado aqui. Ou também, uma das três, né? Para achar o adjacente, posso usar o cosseno. Por quê? Porque o cosseno do ângulo é o adjacente que eu quero achar sobre a hipotenusa que eu tenho. Eu também posso usar a tangente, porque eu tenho CO. O CO é raiz de 3. E eu tenho CA que eu vou ter que achar. Então, nesse caso, quando eu tenho mais informações, eu tenho 2 lados e o ângulo, eu poderia escolher para calcular a hipotenusa, ou o cosseno, ou a tangente. 3 formas para fazer aqui. Depois que eu fiz essa aqui, né? Vamos fazer essa outra aí. Vamos fazer para achar quanto mede aqui. Vamos colocar um y aqui, para ver quanto mede. O y é o cateto adjacente, que é o CA. E vamos usar um dos ângulos, cosseno ou tangente. Como a hipotenusa é 2, vamos usar esse aqui, ó. Eu acho mais fácil. Porque se eu usar isso aqui, vai dar raiz de 3. É fácil fazer também, tá? Mas quem está começando, é melhor não escolher a raiz, por enquanto. Então, há um cosseno do ângulo de 60. Para cada cálculo que eu fizer, sempre eu vou usar o 60. Igual CA. O CA eu tenho que achar que é o Y. H é 2. O cosseno de 60. O cosseno é a segunda linha de 60, é 1 meio. Então aqui vai ficar 1 meio é igual a Y sobre 2. O 2 está embaixo, está dividindo. Vai passar vezes. Então vai ficar 2 vezes 1 meio igual a Y. Eu só passei o 2 vezes. Fica 2 vezes 1 meio, está aqui. Quando eu faço vezes 2 e divido por 2, eu posso cortar. Então a resposta é 1. Então aqui embaixo vai medir 1. Então aqui é 1, raiz de 3 e aqui é 2. Mas se porventura você quisesse usar a tangente, só vou testar também a tangente. A tangente de 60 graus, tudo vai ser 60. Igual, cateto oposto é o raiz de 3. Sobre o adjacente. Digamos que eu não sei ainda, tá? Vamos colocar um Y. O adjacente. Eu vou achar a tangente de 60. A tangente é a terceira linha. De 60 é o raiz de 3. Então aqui vai ser raiz de 3 igual a raiz de 3 sobre Y. Esse Y está embaixo. Está dividindo. Vai passar para cá vezes. Né? Vai ficar a raiz de 3 vezes y. A raiz de 3 vai estar multiplicando o y, vai passar dividindo. Quando nós temos uma variável embaixo, isso é regra, é sempre. Quando a variável está embaixo, eu posso somente trocar de lugar os dois. Só troca aqui de lugar. Então vai ficar y igual a raiz de 3 sobre, essa aqui passa para baixo, passando dividindo. Só troquei de lugar as duas partes. E quando eu divido números iguais ou raízes iguais, a resposta é 1. Então é uma resposta que nós temos achado aqui também, do cosseno. Então o que eu vou usar de fórmula aqui, entre o seno, cosseno e tangente, vai depender da informação que está aqui. Se eu tenho o ângulo e hipotenusa, eu tenho que escolher uma das duas. Se eu tenho ângulo e cateto oposto, uma dessas duas aqui, ó. O seno ou tangente.
Se eu tenho hipotenusa e adjacente, eu tenho que fazer ou cosseno ou a tangente. E se eu tenho dois lados, a gente usa Pitágoras. Tá? Então essas três fórmulas aqui vai ser as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Certo? Se gostou, dá um curtir aí e te inscreve no canal.